Que legal. E esses graus de primeiro grau é a maneira que vê, mais longe, mais perto, mais visível. Isso É, também é uma ufologia mais materializada, né? Que você chamou, que é isso que você falou, né? científica e com metodologia científica, né? Tá. Uma ufologia mais concreta é quando você tem fragmentos, quando você tem evidências ou provas materiais do fenômeno. Essa classificação que eu falei, caso de primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc., graus aí, ele tem uma variação dentro de alguns países e pesquisadores diferenciados, mas basicamente o primeiro grau se avista à luz, sem identificar o que é. Então é um OVNI, um objeto voador não identificado. O segundo grau, quando fica evidência física, marca física no solo, uma marca de pouso, uma marca na testemunha, uma queimadura, algum hematoma, alguma coisa assim, interferências eletromagnéticas, interferências em parada de funcionamento de motores de automóveis, Tá. interferência em televisão, rádio, aparelhos eletroeletrônicos. Então, isso segundo grau. Terceiro grau, quando já tem o tripulante. E aí você pode ter o tripulante sozinho ou com a nave. Quarto grau já é quando você tem a abdução em si. A pessoa, né, o abduzido ou o contatado, ele é levado a bordo dos objetos voadores não identificados e lá passa por algumas etapas de exames, coleta de material, que pode culminar com relação sexual, às vezes, com um implante, que são colocação de microsistemas dentro da pessoa ou não. Né? E alguns desses casos são isolados, a pessoa é abduzida uma única vez na vida e nunca mais, e alguns outros ela é coletivamente, periodicamente abduzida várias vezes, e alguns dos casos ainda mais complexos, existe uma monitoração aparente por parte desses seres na sequência de DNA daquela pessoa, ou seja, ele é abduzido, depois o filho, depois o neto, depois do bisneto. O que é exatamente a abdução? É uma abdução física mesmo? Da pessoa sumir materialmente? Então, geralmente, aparentemente, é física. Porque quando a pessoa volta, ela tem marcas físicas no seu corpo. Então tem que ser algo Mas ela físico. desaparece aqui do plano da Terra, some e volta. Ou ela, por exemplo, o corpo dela fica lá na cama dela e é o espírito dela que sofre essa abdução, por exemplo. Vamos por partes, né? Na década de 60, 70, 80, um pouquinho de 90, a gente tinha a abdução clássica. O que era a abdução clássica? A pessoa estava num carro, andando por uma estrada erma, alguma coisa assim, vinha o OVNI, abduzia ou as pessoas ou o carro inteiro era levado para dentro da nave. Dentro da nave ele passava por alguns procedimentos. Tá. Né, clínicos ali, coleta de cabelo, esperma, óvulo, pele, enfim, sangue. Então, isso era a abdução clássica. O que aconteceu do finalzinho da década de 90 para agora? A gente percebeu uma mudança no modus operandi desses seres, dessa tipologia que abduz mais, que é o tal do Grey, né, aqueles baixinho, cabeçudo, olho preto. 80% dos casos é esse tipo que aparece na casuística. E o que eles fazem atualmente? É a visita de dormitório. O que é a visita de dormitório? Antigamente eles pegavam na estrada, no lugar ermo, na zona rural. Hoje não. Hoje eles pegam na cidade ou na zona rural, eles vão para a casa da pessoa durante a noite, durante a madrugada, se posicionam em cima ou pousam próximo, jogam um foco de luz na parede da casa, adentrando para dentro do quarto. Às vezes a pessoa está lá dormindo. E aí vamos supor que você tem um casal dentro desse quarto, né? Então você tem o marido e a mulher. Aí o interesse deles de repente é na mulher. O marido permanece estático, dormindo, não acorda, como se houvesse um bloqueio ali mental. E a mulher é acordada, esses seres entram para dentro de casa por aquele foco de luz e ela às vezes é levada flutuando, atravessando parede, atravessando o telhado, atravessando a janela, como já foi descrito por várias testemunhas que passaram por essa experiência. E aí esse raio, né,
ou essa luz sólida, que às vezes a gente chama também, carrega essa pessoa, os seres vão junto, vai para dentro da nave num ambiente geralmente redondo ou ovoide, geralmente tem uma cama flutuando, a pessoa é colocada lá e aí passa por essas experiências que na abdução clássica se passava. E depois ela é deixada na cama novamente, meia perdida, né, meia confusa do que aconteceu. E não necessariamente lembrando do ocorrido. Lembra partes, mas não do fato total. Tá. Tanto é que hoje se utiliza uma técnica que não é tão confiável, porque depende de quem vai aplicar essa técnica, que é a hipnose regressiva. Então, o hipnoterapeuta que vai fazer isso, ele tem que conduzir uma hipnose num caso desse, sem induzir a testemunha. Senão ele pode, de repente, colocar alguma informação, algum dado que não é verdade. E quando ela acordar do transe, ela vai pensar que aquilo aconteceu de fato e não aconteceu. Tá. Então, por exemplo, um sonho ou um filme que uma pessoa tenha visto, um filme de ET, por exemplo, muito forte, aquilo pode vir através da hipnose como uma coisa real. E aí, dependendo do hipnoterapeuta, ele pode sugestionar aquela pessoa, induzir a ela pensar que foi uma experiência ufológica, né? Real, e não foi. Certo. Agora, independente disso, a técnica de hipnose regressiva ela é boa porque ela consegue tirar alguns bloqueios mentais dessas pessoas, e aí, a partir daí, a gente consegue avançar um pouquinho na experiência, saber um pouco mais do que aconteceu. Porque o que acontece geralmente? A pessoa passa por uma situação dessa, lembra que viu um ser meio estranho de noite, viu uma luz dentro do quarto. Tem uma série de detalhes que às vezes ela lembra. E às vezes, por exemplo, ela vai fritar um ovo, por exemplo. Aí vê aquela gema assim grande, lembra aquelas duas gemas, aquela coisa. Dá um gatilho, né? Dá um gatilho, ela vai lembrar do olho grande daquele ser, né? Do Grey, por exemplo. Então, ela começa a ter lembranças, começa a ter gatilhos conforme o tempo vai passando e vai lembrando partes da experiência. Com a hipnose, a gente consegue avançar um pouquinho mais. Embora existam alguns detalhes que acontecem dentro das abduções que nem com reza braba você consegue tirar, nem com hipnose, nem com nada. Então, parece que quando a pessoa começa a entrar naquele estágio, mesmo sobre hipnose, ela entra num desespero traumático ali, começa a chorar e gritar, e aí você tem que tirar a pessoa rapidamente, senão ela pode convulsionar e aí vai piorar a situação. Então, abduções, elas são reais, só que hoje está mais como visita de dormitório, né? Está mais como essas visitas nos quartos das pessoas durante a noite. Muita gente me procura falando a respeito disso, de que viu uma luz no quarto. Inclusive, hoje, mais à noitinha, eu vou fazer uma live sobre relatos misteriosos que a gente recebe muito no canal Enigmas e Mistérios. E aí a gente vai falar de alguns casos assim também. Né, pessoas que relatam que viu uma luz, que viu um ser dentro do quarto.